Elisa Mary Presley, a única filha do Elvis Presley, morreu por conta de uma obstrução do intestino delgado como consequência de uma cirurgia bariátrica para perda de peso. Esse é um procedimento cada vez mais realizado pelos brasileiros. Mais de 310 mil bariátricas foram realizadas entre 2018 e 2022, de acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. A obesidade afeta 1 em cada 4 brasileiros e, por esse motivo, a cirurgia é super procurada, mas só é recomendada para casos de obesidade grave. O procedimento pode reduzir o estômago do paciente para volumes entre 30 a 150 ml. Mas quem vai explicar melhor isso pra gente é o Dr. Rafael, que é especialista em cirurgia geral e bariátrica. Doutor, é um prazer recebê-lo. Prazer revê-lo. Beijo desse lado, que eu tô com o microfone desse lado. Muito obrigada por ter vindo. Quero agradecer a Raquel Rodrigues, que sou fã, que trouxe você aqui. Obrigada, viu? Obrigado a vocês do convite. É muito bom estar aqui com vocês. Importante falar, né? Quando a gente fala de cirurgia bariátrica, a gente está falando de saúde. Sim, sim. Esse é o propósito da cirurgia bariátrica, né? Ok. A cirurgia bariátrica veio para modificar o estilo de vida da pessoa e tratar a obesidade e as doenças associadas à obesidade. Agora, existem muitos casos de pessoas que querem fazer cirurgia bariátrica que, de repente, não é aconselhável? Existem. Existem pacientes que não têm os indicativos para a cirurgia e, às vezes, pensam, vou ganhar peso, que eu vou entrar no critério. Tem muito disso, doutor? Não tem muito, mas existe. Acontece. Acontece. Para nós que somos especialistas, que tratamos isso, chega isso para nós. Mas isso é sério, não poderia acontecer, não deveria. Aí você orienta o paciente, né? A ficar na forma de tratamento clínico, né? Na parte com nutrólogo, endocrinologista, psicólogo, nutricionista. Quando que é aconselhável a cirurgia bariátrica? Que casos? Cirurgia bariátrica, ela entra com os pacientes com obesidade acima, com índice de massa corpórea acima de 35. Tá. Esse índice de massa corpórea, a gente pega o peso e divide pela altura ao quadrado. Esses pacientes também têm que ter tentado o tratamento clínico por 2 anos. Tipo assim, eu vou fazer? Não, tem que ter tentado antes. Tem que ter, assim, geralmente esses pacientes todo um processo, né? É um processo e tem vários indicativos para poder chegar na cirurgia. Tá. Se você tiver alguma dúvida, se quiser fazer alguma pergunta para o Dr. Rafael, ou se você de repente passou por uma cirurgia bariátrica, quer fazer alguma pergunta, manda pra gente, tá bom? 439-9952-0380. Vou repetir, 439-9952-0380. É verdade que existem tipos de cirurgia bariátrica? Sim. No Brasil são regulamentados 4 tipos de cirurgia bariátrica, porém, dois tipos de cirurgias bariátricas são mais realizadas no mundo e no Brasil também. Que é um tipo se chama bypass gástrico, que a gente deixa o estômago, como você havia falado ali, em torno de 40 a 50 ml e faz o desvio do intestino. E outra cirurgia, tem até uma ilustraçãozinha ali. Olha lá, o senhor quer mostrar? Vem aqui do lado, ó, para mostrar, fazendo um favor, doutor. Acho que de repente é legal a gente mostrar isso. Pode ser do lado? Isso, pode ser. Ali, aquela foto passada é o estômago normal. Tá bom. E aqui é os tipos de cirurgia bariátrica. Essa é a cirurgia mais realizada no Brasil. E há muito tempo foi a cirurgia mais realizada do mundo. A gente diminui o estômago, aqui está o estômago pequenininho, e faz um desvio do intestino. Tá. Com isso, o paciente vai comer menos e vai absorver menos gordura. Tá. Porém, o que as pessoas não comentam muito é que tem que mudar a cabeça. E a cirurgia bariátrica, ela diminui a parte hormonal dos pacientes. Tem alguns hormônios que são hormônios da fome, por exemplo, a grelina, e aí, nessas cirurgias a gente chega a diminuir a grelina em 90%. Então, só de fazer a cirurgia... Só de fazer a cirurgia. Então, o hormônio da fome vai também diminuir? Vai também diminuir. Não é só... Não é só a parte restritiva. Eu não sabia disso. Eu não sabia disso. A gente não consegue comer tantos, não é só isso. E a cirurgia mais realizada do mundo hoje é o sleeve, que é a cirurgia vertical. É uma cirurgia que veio em torno dos anos 2000, derivado de outra técnica cirúrgica, onde a gente trabalha só com a parte restritiva. Aqui é restritivo e desabsortivo. E também nessa cirurgia a gente retira 2/3 do estômago aproximadamente, capacidade gástrica em torno de 150 ml e tem uma diminuição também aproximadamente de 90% da parte da grelina. Tá certo. Pode passar, vamos ver mais. Vamos falar sobre a úlcera. O que a gente pode falar sobre isso, doutor? Aqui a gente colocou essa foto aqui para fazer uma ilustração aonde fica mais ou menos o estômago, né, na região epigástrica. Ok.
E a úlcera, ela tem vários componentes, não só da cirurgia bariátrica. Mas hoje em dia é muito difícil a gente operar um paciente de úlcera gástrica, devido ao processo de medicações que foram desenvolvidas. Ainda bem, né? Ainda bem, mas na década de 80, os cirurgiões daquela época, eles operavam muito a úlcera gástrica. Só tô com úlcera e opera? Sim, porque não tinha os medicamentos que nós temos hoje, né? Os inibidores de bomba de prótons, os inibidores de H2. Então, hoje tem muita cirurgia. Hoje, já quase a gente não opera de úlcera gástrica. Como a medicina também vai evoluindo, né? Isso é muito bom, né? Isso é maravilhoso. Sim. Ó, a gente está com perguntas de telespectador na tela. Vamos colocar? 439-99520380. Pergunta, boa tarde, eu gostaria de saber se quem tem arritmia pode fazer cirurgia. Eu tenho 53 anos e peso 120 quilos. E aí? Certo, pode. A arritmia não contraindica a cirurgia. Não? Não. Nós vamos ter que ter uma avaliação criteriosa e um indicativo do cardiologista daí. Tá. Mas várias formas, várias doenças do coração são indicativos para cirurgia bariátrica. Tá. Insuficiência do coração mais obesidade é indicativo de cirurgia bariátrica. Tá. Quem não pode fazer? Quem não pode fazer é pacientes que não conseguem se cuidar. Por exemplo, pacientes esquizofrênicos, a gente segura eles, a não ser que tiver um cuidador responsável por ele. Dependência alcoólica, alcoolismo não pode se operar, dependentes químicos não podem realizar cirurgia. Sério, doutor? Por quê? Esses casos mais extremos, porque eles não têm... primeiro, eles têm que ter um acompanhamento por 2 anos. Tá. Então, geralmente, eles não conseguem fazer esse acompanhamento. Eu ia te perguntar exatamente isso, gente. Eu já ouvi casos de pessoas que fizeram a cirurgia bariátrica, porque tem que ter todo um laudo de psicólogo e tudo mais. Sim. Mas a pessoa, se de repente ela era bipolar ou tinha algum outro problema, depois da cirurgia bariátrica acabou intensificando. Por isso a importância de ter todos esses laudos corretos, né? Ter os laudos corretos para a indicação da cirurgia bariátrica e ter acompanhamento psicológico pós a cirurgia bariátrica é de extrema importância, fundamental, não tem como abrir mão disso. Por que isso acontece? Porque alguns pacientes, eles trocam por exemplo, eles têm compulsão alimentar. Tá. 40% a 60% dos pacientes com MC acima de 40 têm isso. E eles trocam de compulsão. Alguns pacientes passam por compulsão por compras, por sexo. Só troca compulsão. Só troca compulsão. Olha isso. Gente, é aquilo que a gente fala, a saúde tem que ser integral. Não é a saúde física tá ligada com o emocional. Precisa, tem que ver. 439-99520380. Tem mais mensagem de telespectador. Coloca aí na tela pro Dr. Rafael responder. Ó, Boa tarde, Sarinha. Abençoada semana pra você. Quantos quilos pode ter para fazer a cirurgia bariátrica? Eu não entendo esse meio de medicação. Por exemplo, eu tenho 1,63 m. Quantos quilos eu teria que ter para fazer a cirurgia? O índice de massa corpórea, o índice de massa corpórea, a gente pega o peso e divide pela altura ao quadrado. Tá. O normal é de 19,9 a 24,9. Esse é o trófico. Acima de 35 pacientes, se tiver doenças associadas à obesidade, por exemplo, hipertensão, diabetes, artroses, com falha no tratamento clínico, já ter tentado emagrecer e não ter conseguido, esses pacientes são elegíveis à cirurgia bariátrica. Cirurgia bariátrica, Sistema Público de Saúde também oferece? Oferece. Para os pacientes conseguir, as indicações são são as mesmas, né? De se comprovar o tratamento clínico ineficiente. E eles têm que entrar pela unidade básica de saúde, que é o postinho de saúde. Lá esses pacientes são encaminhados para a regional de saúde, e a regional de saúde de cada localidade encaminha para os seus hospitais um pouco mais demorado, né? Um pouco mais demorado, a fila é um pouco mais lenta. 439-99520380. Vamos fazer pelo menos mais uma pergunta de telespectador. Obrigada a você que está mandando todas as perguntas. Depois a gente vai passar tudo para o doutor Rafael para responder, tá bom? Olha lá, doutor. Eu tenho fibromialgia e ao caminhar eu me canso muito. Eu tenho 1,62 m e a minha pressão está só aumentando. E eu tenho picos de glicose alta e falta de ar. Eu tentei fazer academia, mas as dores são horríveis. 5 anos atrás, eu pesava 68 e vestia 40. Agora eu tenho 112 quilos e visto 54.
fibromialgia tem relação, doutor? Pico de glicose alta, Tem. falta de ar, tentou fazer academia, mas tem muita dor. Tudo a ver, né? A gente não consegue calcular ali, porque teria que fazer uma Difícil, conta, mas esses pacientes obesos ou que começam a ganhar peso, eles começam a desenvolver uma síndrome que se chama síndrome metabólica, que pode estar relacionada à resistência à insulina. Então, esses pacientes podem desenvolver futuramente diabetes, colesterol alto. Essa falta de ar dela pode estar relacionada ao peso, que está relacionado a uma apneia. Então, tudo isso pode estar relacionado à obesidade e a fibromialgia não tem problema de ser operado. Não tem problema? Não tem contraindicação. Então, quais as únicas contraindicações? Alcoolismo, Ok. dor controlado, dependente químico e pacientes que não conseguem se cuidar e pacientes, por exemplo, assim, uma ansiedade generalizada. Eles não podem ser operados naquele ato. Uma depressão grave não pode ser operada naquele ato, mas eles podem ser operados futuramente. Tem que se tratar. Tem pra que se depois. tratar. Importante, tá, gente? Doutor, obrigada. Foi um prazer Obrigado recebê-lo. a Tá vocês. convidado para voltar mais vezes, pode ser? Pode ser. Raquel Rodrigues, obrigada, maravilhosa. Beijo, tá?